Olá, meu nome é Larissa Negres, doutoranda da linha de Tecnologia e orientanda do professor Daniel Moreira. E o título da minha pesquisa é o Programa de Necessidades da Arquitetura Escolar e o Auxílio da Realidade Aumentada. Ela teve início em 2018 e em dezembro desse ano vou prestar meu exame de qualificação. Nesse estudo são delimitados 3 temas principais de trabalho que se conectam, formando uma tríade. O primeiro ponto e foco inicial é o projeto arquitetônico e, especificamente, o programa arquitetônico, utilizando conceitos da arquitetura escolar para balizar as análises. Análises essas que estão sendo feitas guiadas pela possibilidade da inclusão de tecnologia, no meu caso especificamente da realidade aumentada, como auxílio ao desenvolvimento programático. Para tanto, porém, essas mesmas análises são focadas na comunicação visual da informação, com representação gráfica de objetos e criação de diagramas nesse contexto. Foram postuladas 4 perguntas que direcionam o trabalho, mas resumindo, seu conteúdo pode ser enquadrado em como traduzir graficamente o conteúdo da etapa de programa em uma ferramenta de realidade aumentada. E daí temos o nosso objetivo de pesquisa, que é caracterizar a representação gráfica de informações relacionadas ao programa arquitetônico de edifícios educacionais e verificar sua inserção em realidade aumentada. E sabendo que o estudo de aspectos do programa é o meu ponto de partida, foi necessário apresentar como que nessa pesquisa estavam sendo consideradas as etapas do projeto, apontando e delimitando sua fase inicial como foco, ainda que a conexão entre todas seja essencial. E aqui compreendemos o programa como uma etapa que trabalha com diversas fontes de dados, o que significa dizer que sua sistematização é fundamental para que nada seja perdido e para que seja possível incluir no projeto o máximo de informações possível, aprimorando o próprio nível da solução final. Esses dados são analisados pelos seus componentes e pelas suas relações espaciais, muito mais do que por suas formas geométricas exatas. E como exemplos clássicos e tradicionais, nós temos o uso da matriz de relacionamento, diagrama de bolhas, o qual pode estar associado ao diagrama de zoneamento nessa etapa. E eu procurei trabalhar com a decomposição de tais diagramas, levantando aspectos gráficos considerados na elaboração de cada um deles. Que tipo de informações são incluídas, como cada parte é representada e quais são os elementos essenciais para a transmissão da mensagem de modo eficiente e eficaz. E se os diagramas precisam delimitar com que tipos de elementos trabalham e como esses são aplicados e combinados, nada mais justo que identificar, por exemplo, os elementos visuais principais para a representação e as formas de combinação para a representação. E aqui eu mostro apenas aqueles que mais trabalhei durante a pesquisa que estou trabalhando. E de que tratam os meus diagramas, afinal? São diagramas que representam conceitos essenciais para a arquitetura escolar, chamados parâmetros de projeto, e aqui se encontra a representação inicial de um deles, transparência. Mas pretende-se considerar também questões técnicas da FDE, como as indicações desse catálogo de ambientes. Então, para começar a entender melhor como os parâmetros de projetos escolares se comportam graficamente, eu precisei categorizá-los. Isso porque quanto mais detalhados são os meus dados, mais precisa é a sua inserção posteriormente nos programas computacionais que eu eventualmente utilizarei. E pelo mesmo motivo foi necessário desmembrar os diagramas e identificar seus elementos básicos, ou seja, levantar e nomear partes que estão associadas e que, juntas, formam um parâmetro de projeto. E essa tabela identifica esses elementos básicos e quais deles estão presentes em cada parâmetro de projeto. E essa desconstrução e sistematização permitiu criar uma lista de elementos básicos aplicados nos parâmetros de projeto. E o interessante é que, de posse dessas partes, é possível montar quaisquer diagramas de projeto escolares, e a partir de agrupamentos específicos
desses elementos. E na intenção de criar um sistema coerente de representação de elementos básicos dos parâmetros de projeto, suas identificações gráficas foram baseadas também em categorizações de acordo com o significado de cada ícone dessa legenda criada, do que expressam quando são aplicados. Como funcionaria a aplicação em realidade aumentada no programa arquitetônico? Nessas figuras, ambas representam discussões durante a etapa de programa. A primeira, porém, utiliza métodos mais tradicionais de representação, e a segunda indica uma interação por meio da realidade aumentada. E a realidade aumentada pode ter níveis de imersão diferentes. No exemplo anterior, que foi apresentado no slide anterior, e é o primeiro caso, essa primeira imagem é o caso ideal para esse projeto, utilizando o óculos de realidade aumentada e deixando as mãos livres. À direita, que é essa segunda imagem, temos a segunda possibilidade, com o uso de smartphones e tablets, uma opção mais acessível. E tendo essas definições, duas ferramentas para a criação de visualização de realidade aumentada, criação e visualização, têm sido estudadas, cada uma com suas possibilidades e abordagens diferentes. E a escolha entre uma e outra vai depender do que elas oferecem como resultado. E para alcançar isso, seguimos uma metodologia criada para o projeto e baseada em 5 etapas. Inicialmente, foi feita uma fundamentação dos principais tópicos de pesquisa. Em seguida, foi explorado de forma mais aprofundada o programa arquitetônico, as ferramentas existentes, o que pode ser explorado, para que em seguida, e é onde atualmente estou, trabalhar no estudo aprofundado das linguagens visuais e essa tradução entre um meio de representação e outra. Posteriormente, como etapas futuras, será construída a ferramenta e feitas simulações com o encerramento da pesquisa na análise de funcionalidade e as conclusões. Então, apresentei um pouco da minha pesquisa para vocês e agradeço a atenção. Obrigada!